Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, estava orando aqui no monte, fazendo um instante de oração, e eu senti no coração de deixar uma palavra de Deus para nós. A palavra que está na Bíblia se encontra no livro de João capítulo 8, versículo 32. Uma palavra bem conhecida, mas eu quero deixar uma palavra para reflexão nessa tarde, que diz assim, 8:32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas lá no versículo 36 fala assim também, ó: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, palavra que se encontra no livro de 8:32 de João: ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade, meus irmãos, que o povo vai ser liberto somente com a verdade. Hoje está se levantando um monte de pessoas aí para enganar o povo, para tirar o dinheiro, só pregam prosperidade, só estão pregando heresia, só pregando financeiro, mas pecado eles não pregam mais, meus irmãos. Não se prega mais pecado. E a palavra, quando fala de doutrina da Bíblia, o povo corre, o povo tem medo. Mas eu falo uma coisa, meus irmãos: doutrina não mata ninguém, senão já estava morto. Ao contrário, doutrina me deu vida. Quando eu ouvi a verdadeira palavra do Senhor, quando eu ouvi a verdade, meus irmãos, eu fui liberto. Quando eu ouvi a verdade, eu fui liberto da cachaça, eu fui liberto das drogas, do álcool, do cigarro, fui liberto da balinha, vários entorpecentes aí que eu já fiz uso, eu fui liberto. Mas sabe como que eu fui liberto, meus irmãos? Não foi entrando numa clínica, não foi a força. Quanto mais eu tentava sair do pecado, menos eu conseguia, mais eu me viciava. Mas o que fez eu largar tudo isso, meus irmãos, povo de Deus, foi ouvir a verdade, foi ouvir a palavra de Deus. É o que hoje não pregam mais. Hoje não prego mais contra brinco, hoje não prego mais contra batom, contra esmalte, não prego mais contra a mulher cortar o cabelo, hoje não prego mais sobre tirar a sobrancelha, alisar o cabelo, não prego mais da mulher usar calça, não prego mais, né? O homem e a mulher tá no segundo casamento, tá fornicando, não casar no papel. Não prego mais contra isso, meus irmãos. Hoje pregar contra isso aí, tem que orar a Deus. Tem muitos que têm medo de pregar isso aí, não pregam. Tem medo de ser apedrejado, tem medo de ser lixado, tem medo de perder o dizimista, o ofertante. Então, meus irmãos, mas foi essa palavra que me libertou. Foi quando foi pregado para mim, quando Deus usou alguém, um pastor, para pregar essa palavra para mim. Pregar contra os vícios, pregar contra o que não sobe para o céu. Pecado não sobe para o céu, meus irmãos. Não vai subir, não sobe. Não subiu no tempo de Noé, não vai subir agora. A Bíblia fala, né, que a volta do Senhor vai ser como os dias de Noé, né? Muitos comiam, casavam, muitos bebiam, comiam, casavam e davam-se casamento. Então, meus irmãos, o pecado pequeno, pecado grande é pecado. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que se não tirar os pingentes os adornos da orelha, piercing, corrente, essas coisas que usam nas mãos, né? Se não largar da vaidade, meus irmãos, não parar de pintar o cabelo,
As mulheres santas não pararam de cortar o cabelo. O Senhor está voltando, o Senhor vai ter com esse povo. O Senhor Jesus vai ter com esse povo. É conhecendo a verdade que vai ser liberto. A Bíblia fala, se pois o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. Então Jesus tem que libertar. Jesus tem que falar, tem que colocar temor. Porque se Jesus não entrar na vida do ser humano, não tem libertação. Pode pegar o homem, a mulher, internar. Ele sai, ele fica um tempo. Quando vê, ele cai na droga de novo. Cai no vício. Então, meus irmãos, hoje, né, no YouTube estão escandalizando a obra de Deus. Levantando falsos profetas aí. Estão levantando aí, agora tem um pastor aí, um missionário mirim, que está aí dizendo que não é pregador, é profeta. Se ele não é pregador, o que ele faz em cima então no altar? O que ele faz na igreja se ele não é pregador? Né? Está aí rasgando papel de exame, rasgando isso, dizendo que está curando. Quem cura é Jesus. Quem cura é o Senhor. Mas sabe por que estão fazendo isso? É por causa do dinheiro, meus irmãos. Por causa do dinheiro, hoje está acabando a doutrina. São poucos que estão pregando essa doutrina. São poucos. São poucos. O que realmente cura é ter uma vida santa com Deus. Então, a vida santa com Deus. Então, as pessoas hoje não lê Bíblia. É só ler. No livro de Isaías, capítulo 3, versículo 18 em diante, fala sobre as diademas. Fala sobre os brincos, sobre os piercing, sobre os adornos no nariz. A Bíblia tem que ser estudada, meus irmãos. Não adianta pegar só o conteúdo bom. O forte, o que liberta, deixar para trás. Quando a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade. A verdade é essa, que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Me diga uma coisa, como que eu e você vamos invadir uma casa que não é sua? Como que eu e você vamos pintar uma casa que não é sua? Como é que eu vou pintar uma casa, sendo que eu não tenho ordem do dono para pintar, para jogar uma tinta nela, né? Como que eu vou pegar algo que não é meu? Como que eu vou pegar alguma coisa emprestada sem pedir? Como? Como que eu vou mudar alguma coisa num lugar, sendo que eu não tenho ordem? Assim é a nossa vida, assim é o nosso corpo. Como é que você vai furar essa orelha se você não tem ordem de Deus? Como é que você vai cortar teu cabelo, mulher santa, se você não tem ordem de Deus? Como é que você vai pintar teu cabelo? Hoje tem homem que pinta cabelo também, quer esconder o branquinho, mas a Bíblia fala que o branco, né, o grisalho, é a honra do homem e da mulher, o cabelo branco, né? Como a gente vai tirar a sobrancelha? Como que vai mexer? Como é que vai estar pintando o rosto? Né? Hoje tira a sobrancelha, estão fazendo a laser agora. Mas o Senhor está vendo. Se você não conhecia essa palavra, essa verdade, você está conhecendo agora. Se você não mudar o teu caminho, é você e Deus depois. Ainda Deus está dando uma chance. Deus está dando uma oportunidade. Se você não conhecia essa verdade, essa palavra, você está conhecendo agora. Se você continuar no erro, no pecado, é porque você não quer morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu falo, eu não me arrependo de largar bermuda, largar regata. Não me arrependo. Tirei todos os brincos. Tinha brinco aqui, tinha brinco na outra orelha. Estava quase já colocando piercing. Não coloquei, graças a Deus, que Deus me alcançou antes. Mas fiz tatuagem no corpo. Sobre a tatuagem, a Bíblia fala: não dareis pelos mortos, não darei golpe em sua carne, nem ferirei a sua pele. Eu sou o Senhor. Então, nós não temos autoridade mexendo nesse corpo. Do jeito que esse corpo veio na terra, ele tem que aguardar o Senhor. Ele tem que aguardar o Senhor. Porque quando o Senhor vir, o Senhor não vai reconhecer o corpo. É a mesma coisa que você sair para uma viagem, deixar a tua casa de um jeito e voltar dali uns anos. A tua casa for toda modificada e você não saber. Você vai chegar, você não vai reconhecer a tua casa. Você vai se perder, você não vai achar ela. Assim vai ser o Senhor.
O Senhor, quando voltar, Ele não vai reconhecer. Ele não vai reconhecer um povo aí. Está diferente. Eu creio que o Senhor, nos olhos espirituais, o Senhor vai dizer, não é você. Não foi assim que eu te deixei então, mas não é você. Não é você. E o Senhor vai passar, né? E não vai subir, né? Não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Estou aqui para pregar a palavra. Ou muda essa caminhada, ou muda esse habitar, ou muda essas coisas. Larga do pecado, senão não tem como subir para o céu. Eu também, se eu vacilar, eu perco a minha salvação. Eu perco. Então por isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz no livro de Malaquias, e voltareis, vereis e voltareis outra vez, e vereis. A diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve. O senhor vai vir e vai ver quem está servindo a Deus e quem não serve. Hoje estão pregando no altar, estão em cima do altar aí, mulher cheia de brinco, cabelo pintado, cheio de maquiagem, batom na boca. Não conheceram a verdade ainda. E se conhece a verdade, não quer subir para o céu. Estão aí só pregando bens material dessa terra. Eu prefiro comer arroz e feijão, mas pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Prefiro comer arroz, feijão, ovo, mas ter uma vida santa com Deus, não sair dessa doutrina. Porque no momento que sair da doutrina, já muda o caminho. Enquanto estiver na doutrina, o caminho é o céu. Saiu da doutrina, já muda. O caminho já é abismo. Então, povo de Deus, aqui está a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade me libertou do pecado. Quando eu subi, quando Deus me deixou na cama 30 minutos aleijado. 30 minutos aleijado. Então a palavra nessa tarde é essa, meus amigos. Ou vem no amor ou vem na dor. Mas tem alguns que não vai vir no amor nem na dor, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A morte ela não avisa. A morte ela não bate na porta e diz, ei, aqui é a morte, eu vou te levar. Não. Tem que estar preparado. Mas aquele que morrer em Cristo, herdará o reino de Deus. Aquele que morrer no pecado, o lago de enxofre. Onde a Bíblia diz que aonde que a praga e o verme não morre. Então, meus irmãos, Jesus ele tem que voltar. Quando ele voltar, ele tem que ver nós da mesma maneira que ele achou. E essa palavra aqui, essa verdadeira palavra, foi o que me libertou. Quando me falaram a verdade sobre o cigarro, quando Deus me falou a verdade sobre o cigarro, sobre o álcool, sobre a cerveja, sobre o narguilé, sobre os brincos, sobre mecha no cabelo, sobre televisão dentro da casa. Quando Deus falou comigo, colocou temor, eu falei para Deus, me ajuda então, Senhor, que a partir de hoje eu quero tirar tudo isso da minha vida, eu quero servir ao Senhor. E o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. Não me tornou melhor do que ninguém, mas me tornou diferente. Nós evangélicos, temos que ser diferentes, temos que ser a luz para o mundo. Não temos que ser treva, porque o Senhor falou, tá na palavra do Senhor, não pode a treva andar na luz. Não pode, a luz tem que andar na luz. Então, meus irmãos, a palavra dessa tarde é essa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está aí ainda na doutrina, se agarra nessa palavra, se agarra com Deus, para o inimigo não te enganar. E você que desviou, que se afastou, volta para Jesus, volta para Ele. Volta aqui que Ele quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer libertar você novamente, quer levantar você nessa terra, para você ser um ganhador, uma ganhadora de almas. Então, povo de Deus, a palavra do Senhor nessa tarde é essa. A palavra nessa tarde é essa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem e a mulher do pecado é a verdade, é a palavra, é a Bíblia. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o teu nome. Eu fui fazer uma visita no lar agora esses dias e algumas pessoas, alguns jovens, Deus falou através da palavra, Deus tocou neles, eles tiraram os adornos, tiraram o brinco, colares, correntes,
Porque quem falou foi a palavra. Eu não forcei ninguém a tirar. Eles ouviram a palavra e foram tirando da orelha, foram tirando dos braços. Tem que ouvir a palavra, porque eles não viram a palavra, não viu a verdade. Para eles era normal, para eles era um enfeite do corpo. Mas como foi pregado para eles, eles não têm ordem para mexer no corpo. Meu irmão, minha irmã, você não tem ordem para mexer no teu corpo. Você não tem ordem para furar. Você não tem ordem para fazer, para pintar. Você não tem ordem. Você não tem ordem para fazer nada nesse corpo. Aquele que tira ou aquele que acrescenta vai ter com o Senhor um dia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde é essa palavra. Muitos vão achar que é uma palavra dura. Muitos falam, isso é palavra dura. Isso aí não é palavra de... Isso aí não é palavra. Isso aí não tem nada a ver. Deus só quer o coração. Deus não é cardiologista. Deus, o poder que Ele tem é curar a alma, libertar a alma para morar no céu. Essa carne, esse corpo, coração tomba e o bicho vai comer. Mas antes de tombar e comer, antes de tombar na terra o bicho comer, enquanto tiver fôlego e vida, tem que cuidar dessa matéria. Tem que cuidar. Tem que cuidar dessa casa aqui, tem que cuidar. Então vamos cuidar da nossa casa. Vamos cuidar para que quando o Senhor voltar, Ele venha achar a casa do jeito que Ele deixou. Então, meus irmãos, essa é a palavra. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quando o Senhor liberta do pecado, a pessoa fica livre da escravidão, fica livre da sentença do inferno, fica livre, né, de cair no abismo. Quando o Senhor liberta. Quando o Senhor liberta as almas, quando o Senhor liberta uma vida, por livre e espontânea vontade, Ele tira tudo aquilo do mundo e se agarra com Deus. Se agarra com o Senhor Jesus Cristo. Então, povo de Deus, essa palavra de Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar os seus familiares. Desejo do alto céu as ricas bênçãos para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus. E essa palavra não pode sair de nós. Essa doutrina não pode sair de nós, nem que seja dura, nem que seja rígida. Mas as igrejas de antigamente, pode ver, enquanto estava na rigidez, enquanto estava na doutrina, tinha cura, tinha milagre, né? Não tinha filho nas drogas, filha nas drogas, jogado no mundo. Foram abrindo as portas, aceitando tudo, entrando televisão dentro das casas. Foi entrando a maquiagem de novo, brinco, batom, esmalte. Foi entrando, olha o que virou. Hoje o mundo está enfermo. Hoje você vai na cidade, tem cidades grandes aí que é multidão de moradores de rua. Por quê? Porque o povo, de vez de fazer a vontade de Deus, brinca com Deus. Muitos, de vez de estar fazendo a obra do Senhor, estão perdendo tempo com futebol, novela. Estão perdendo tempo com coisas que não é de Deus. E de vez de estar dobrando o joelho e orando, intercedendo pelas famílias, pelo próximo. Então, povo de Deus, o Senhor quando voltar, Ele vai ver realmente quem está servindo a Deus e quem não está. Quem não está. Então, eu creio que o Senhor, Ele corrige quem Ele ama. Se talvez você parou para assistir esse vídeo e achou que está sendo exortado, corrigido, é porque Deus te ama. Deus quer te levantar. Deus quer levantar você com poder e autoridade. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos.